Olá, bem-vindo ao canal Biosapiência. Eu sou a professora Lidiane Salvatierra e hoje nós vamos falar sobre o que é a vida e como que a biologia estuda ela. Para começar, a gente vai falar sobre o significado da palavra biologia. Bio significa vida em latim e logia significa estudo. Assim, a gente define inicialmente a biologia como o estudo da vida. Vida também vem de uma palavra latina, vita. A gente chama de vida o conjunto de características que mantém os seres em constante atividade, ou seja, as características que mantêm um ser vivo. A biologia, então, vai realizar o estudo de todos os seres vivos e, além de conhecer esses seres, também descobrir as principais características que permitem que esses seres, cada um dentro da sua peculiaridade, se mantenha em constante atividade. Para a gente ter uma ideia, a gente acredita que existam cerca de 5 milhões a 1 trilhão de espécies vivendo nesse mundo. E para que seja possível a gente estudar o máximo possível dessas espécies, a gente realizou um agrupamento onde todos os seres vivos que existem hoje estão dentro. Esse agrupamento a gente chama de reino. Existem hoje 5 grandes reinos, onde todos os seres vivos descritos até hoje estão representados. Esses reinos são o reino Monera, representado pelas cianobactérias e bactérias, o reino Protista, onde a gente vai encontrar os protozoários e algumas algas, o reino Plantae, onde estão as plantas, o reino Fungi, onde estão os fungos, e o maior reino, que é o reino animal, aqui representado, por exemplo, pelo peixe, pelo polvo e pelos seres humanos. Então, a biologia é um campo muito grande, com vários estudos internos que podem ser realizados. A gente busca aprender na biologia principalmente a diversidade de seres vivos, as principais características em comuns entre eles e também as principais características divergentes, conhecer o ciclo de vida, que a gente sabe que o ciclo de vida ele vai variar muito entre as espécies. Aqui a gente consegue observar o ciclo de vida, por exemplo, de um sapo e comparar ele com o ciclo de vida de uma flor. A organização celular, cada espécie pode ter uma quantidade e tipos e funcionalidades diferentes com relação à sua célula. O comportamento animal, especialmente, vai variar muito. Conhecer como funciona o metabolismo, como foi a evolução dentro daquele grupo e também conhecer sobre as diferenças na composição química desses organismos. Agora a gente vai detalhar um pouco sobre cada uma dessas características. A gente sabe que todos os seres vivos apresentam um ciclo de vida. Esse ciclo de vida está relacionado ao nascimento, crescimento, envelhecimento, morte e reprodução. Com relação ao nascimento, por exemplo, a gente sabe que nas tartarugas o jovem vai sair diretamente de um ovo. Aqui já é um outro exemplo completamente diferente, onde nas plantas a gente vai ter a presença de uma semente que vai germinar e aí vai aparecer um indivíduo jovem. Com relação ao crescimento, a gente tem, por exemplo, as plantas que conseguem crescer mais de 30 metros de altura e vão continuar crescendo constantemente se tiverem nutrientes. Porém, existem espécies que são microscópicas. Esse crescimento, então, é o aumento do tamanho do indivíduo e ele vai estar relacionado com a capacidade daquela espécie de fazer a incorporação e a transformação de matéria orgânica. Existem vários outros fatores que vão estar relacionados à capacidade de aumentar o tamanho corporal do indivíduo. Um deles é as próprias características do ambiente em que ele vive.
O envelhecimento e a morte são fatores muito relacionados entre si. O tempo de vida das espécies varia muito. Aqui a gente tem um exemplo do ser humano, que pode chegar a mais de 100 anos. E aqui a gente tem um exemplo de um inseto chamado Ephemeroptera, que ele vive no máximo um dia após virar adulto. Existem ainda seres que são considerados imortais praticamente, como é o caso das esponjas. São animais que dificilmente contraem algum tipo de doença e possuem um alto índice de regeneração. É possível triturar uma esponja inteira e ela conseguir se reconstituir. No ciclo de vida, a gente estuda também a reprodução. Existe uma variedade de possibilidades de reprodução, vários tipos de processos que podem estar envolvidos. A reprodução é o único meio de garantir a sobrevivência de uma espécie, pois é por meio da reprodução que vai ocorrer a formação de indivíduos ou iguais ou semelhantes, dependendo da espécie, dependendo do tipo de reprodução que aquela espécie realizou. Assim, a reprodução é a função destinada à perpetuação da espécie. A gente pode reunir todas as formas de reprodução em apenas dois grupos: a reprodução do tipo sexuada e a reprodução do tipo assexuada. Antes de definir esses tipos de reprodução, é importante lembrar que a gente pode ter em uma espécie indivíduos dioicos, ou seja, naquela espécie a gente vai ter um indivíduo que tem o sexo masculino e a gente vai ter um outro indivíduo que vai ter sexo feminino. Então, os indivíduos dioicos são indivíduos que possuem o sexo separado. Em alguns animais, porém, a gente vai encontrar espécies monóicas, também chamadas de hermafroditas, onde em um único indivíduo a gente vai encontrar os dois sistemas, o sistema masculino e o sistema feminino. Na reprodução sexuada, ocorre obrigatoriamente a presença de células especiais chamadas de gametas. Esses gametas também são conhecidos como células germinativas. Aqui a gente tem um casal de humanos. A mulher, ela vai desenvolver o gameta feminino, que a gente conhece como óvulo. O homem vai desenvolver o gameta masculino, que a gente conhece como espermatozoide. Vai ocorrer a fecundação do gameta feminino com o gameta masculino e a gente vai ter uma célula chamada de célula ovo ou zigoto. E a partir daí, a gente vai ter todo um desenvolvimento de um novo indivíduo. Na reprodução sexuada, como a gente teve a troca de material de dois indivíduos diferentes, o indivíduo que vai resultar, ou seja, um novo indivíduo, ele tende a não ser completamente idêntico aos seus pais, porque houve a troca de material genético entre os dois gametas. Mesmo quando a gente tem um indivíduo hermafrodita, que ele na sua constituição produz tanto gameta masculino quanto um feminino, não é comum que ele realize a autofecundação, ou seja, que ele faça a troca e a fecundação ocorra nele mesmo. Normalmente, nesses animais hermafroditas, ocorre o encontro entre um hermafrodita com o outro hermafrodita da mesma espécie e eles trocam entre si os gametas. Na reprodução assexuada, não vai ter a formação de gametas. Existem vários tipos de reprodução assexuada. Aqui, para ilustrar, a gente está observando a reprodução assexuada do tipo divisão binária, também chamada de cisparidade. Esse tipo de reprodução ele é muito comum nas amebas que compõem o reino protista. Aqui a gente vai ter a própria ameba, que possui apenas uma única célula. Então, essa célula é também o organismo inteiro. Essa célula
vai sofrer divisão celular e vai dar origem a 2 amebas. Assim, na reprodução assexuada, não vai ocorrer a troca de patrimônio genético. Então, o que a gente vai ter como resultado final são indivíduos iguais. A gente pode chamá-los de clones. Com relação à organização celular, a gente vai estudar a célula que compõe aquele indivíduo. É importante lembrar que a célula, ela é a unidade morfológica, ou seja, é a unidade que vai formar todo e qualquer ser vivo, e também é a unidade fisiológica, ou seja, é a partir das células que a gente vai ter o desenvolvimento de todas as funções daquele organismo. Os seres vivos, eles vão variar na quantidade de número de células, lembrando sempre que a quantidade mínima é 1. Existe uma variedade de células, então elas podem ser classificadas de formas diferentes dependendo do tipo, da função. Inclusive, dependendo da função, a célula apresenta uma forma diferente. Quando a gente faz o estudo da forma das células, a gente está estudando a morfologia celular. E quando a gente está estudando a função daquela célula, a gente está estudando a fisiologia celular. Aqui a gente tem alguns exemplos de células que constituem o ser humano. E elas têm uma variedade na sua forma e na função. Por exemplo, aqui a gente tem hemácias, que são células redondas, são células sanguíneas. Aqui a gente tem um óvulo, já com uma estrutura mais diferenciada, que é o gameta feminino. O neurônio, completamente diferente. Um espermatozoide, células musculares, células epiteliais e células ósseas. Cada uma delas existe uma forma diferente e a função também diferenciada. Como eu disse, os seres vivos vão ter um número diferente de células. Existem indivíduos que possuem apenas uma única célula que vai constituir o seu corpo inteiro. Esses indivíduos são chamados de unicelulares. Dentre os seres unicelulares, a gente tem a ameba, os protozoários, as bactérias. Já os seres que possuem mais de uma célula são chamados de multicelulares ou pluricelulares, que é a maioria dos seres vivos. As plantas são multicelulares, os fungos, os animais. A gente também pode classificar os seres vivos em seres procariontes ou eucariontes. Isso vai estar ligado à presença ou não de uma estrutura nas suas células. Aqui a gente tem 2 células, uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Ambas as células vão apresentar 3 componentes básicos: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Porém, na célula eucarionte vai ocorrer a presença de uma carioteca, também chamada de envelope nuclear. Essa carioteca vai formar o núcleo. Nesse núcleo, a gente vai encontrar o material genético dessa célula. Na célula procarionte, não vai ter a presença da carioteca. Então, a gente vai encontrar o material genético espalhado no citoplasma dessa célula. Os seres que possuem a célula do tipo procarionte são as bactérias e as cianobactérias. Já os seres que possuem a célula eucarionte são a maioria. Estão os protozoários, as plantas, todos os animais e todos os fungos. É importante dizer que os vírus, eles não são considerados seres vivos. Dessa forma, a gente não vai abordar eles nessa aula. Porém, vocês vão encontrar uma outra aula aqui tratando apenas dos vírus. E para finalizar essa parte de organização celular, é importante a gente aprender a diferença entre 2 tipos de células que estão presentes no nosso corpo. Existem as células chamadas de células somáticas. As células somáticas são células que constituem o nosso corpo. Elas são diploides, ou seja, 2N, com 46 cromossomos.
são células nervosas, células epiteliais, células sanguíneas, células musculares, ou seja, as células que constituem os nossos corpos. Já as células germinativas são células dos nossos gametas. Essas células não fazem parte da estruturação corporal nossa e elas têm o principal objetivo de serem células para a realização da troca de material genético durante a fecundação. Dessa forma, são células haploides, ou seja, N com 23 cromossomos. Essas células possuem 23 cromossomos porque vai ocorrer a fecundação, que é um processo de fusão entre os gametas. A gente tem aqui então o espermatozoide, que é um gameta masculino, um óvulo, que é um gameta feminino. No momento da fecundação, elas vão se fundir e aí a gente vai ter a célula ovo, também chamada de zigoto, com 46 cromossomos. Falando agora sobre o metabolismo, é o metabolismo do ser que fornece a matéria e a energia para que aquele organismo possa se manter em constante atividade. Então, quando a gente estuda o metabolismo, a gente observa o processo de transformação da energia liberada na forma de calor, também o uso dessa energia para o funcionamento geral do organismo e a produção de substâncias que são necessárias para o crescimento do organismo e para a constante reparação celular. Todos os seres vão precisar fazer a incorporação de matéria. No caso, por exemplo, dos seres humanos, a gente realiza essa incorporação por meio da alimentação. A alimentação, então, vai entrar no nosso organismo e vai ser uma fonte de energia. Essa energia pode ser transformada e liberada calor, ou a gente pode utilizar a energia e fazer a produção de outras substâncias que vão ser fundamentais para outras substâncias também serem desenvolvidas. Assim, o metabolismo é fundamental para que qualquer ser realize as suas atividades mais básicas. A gente vai finalizar então essa aula falando um pouco sobre a evolução. É importante saber que todos os seres vivos podem sofrer mutações, que são alterações no seu material genético. Aqui, por exemplo, a gente tem uma sequência de DNA que acabou sofrendo uma mutação. Essa mutação que ocorreu nessa sequência de DNA, ou seja, que aconteceu no material genético de um indivíduo, pode acabar sendo passada para os seus descendentes. Quando isso acontece, a gente vai ter o resultado de um indivíduo com características diferentes daqueles outros indivíduos que correspondem à sua população. Aqui então a gente tem um exemplo dos seres humanos. A gente consegue ver que existe uma variabilidade muito grande. Nós, seres humanos, somos muito diferentes entre a gente, desde textura de cabelo, cor da pele, cor dos olhos, altura e outras coisas. Em uma população de mesma espécie, a gente pode ter uma mutação que gerou características tão diferentes em certos indivíduos que esses indivíduos passaram a ser reconhecidos como uma espécie completamente diferente da que a originou. Aqui a gente consegue observar 16 pássaros completamente diferentes entre si, que são 16 espécies diferentes. A evolução, então, é um processo muito importante e uma das principais características dos seres vivos por possibilitar a formação de novas espécies. Um dos principais mecanismos da evolução é chamado de seleção natural. De uma forma bem didática, a seleção natural é um processo em que os seres mais aptos são selecionados, conseguem sobreviver no meio, se reproduzir e passar suas características aos descendentes. A seleção natural
ela está mais relacionada à manutenção de características que são mais vantajosas para que aquele organismo tenha condições de sobreviver naquele ambiente. Assim, indivíduos com características menos vantajosas acabam sendo naturalmente eliminados. Essas características mais vantajosas e menos vantajosas vão surgir, por exemplo, através da mutação. Então, aquele organismo teve uma mutação no seu material genético que gerou uma característica muito vantajosa para ele naquele ambiente que ele vive. Essa característica vai permitir com que ele sobreviva mais, consiga se reproduzir e passar o seu material genético com essa nova mutação que vai também beneficiar os seus descendentes. Como os indivíduos que geraram aquele organismo podem não ter aquela característica vantajosa, esses animais podem acabar sendo extintos. Vamos olhar então um exemplo de como isso pode acontecer. A gente pode ter uma população de besouros que são verdes. Em determinado momento, por pressões evolutivas, mutação, ocorreu o surgimento de indivíduos descendentes, no caso, que são laranjas. Digamos também que o principal predador desses besouros seja esse pássaro aqui. E esse pássaro, ele já está acostumado a predar esses besouros que são verdes. E na hora da predação, mesmo esse pássaro tendo disponível os besouros verdes e laranjas para se alimentar, ele prefere continuar se alimentando apenas dos verdes. Então, nesse caso, a cor laranja dos besouros é uma característica vantajosa, pois esses besouros laranjas deixaram de ser uma das presas desse pássaro. Com isso, com um predador a menos para se preocupar, esses besouros conseguem manter o seu crescimento populacional, em contraste com os besouros verdes, que vão acabar tendo a sua diminuição populacional, porque eles são tão mais predados por pássaros que eles acabam não tendo o mesmo sucesso reprodutivo do que os besouros laranja, por exemplo. Nesse exemplo, então, a gente conseguiu observar como ocorre a seleção natural. No caso aqui, os indivíduos de cor laranja foram selecionados pela condição do ambiente. Nesse caso aqui, a condição era a presença de predadores. E os indivíduos verdes acabaram sendo eliminados. É importante saber que esse processo, o processo de seleção natural, ele é um processo contínuo e muito demorado. Existem vários fatores que vão influenciar a seleção natural e esse exemplo que eu dei foi um exemplo bem didático, tá? Em outras aulas a gente vai se aprofundar com relação aos temas de evolução. Chegamos então ao final da aula, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, aperta no botão curtir, se inscreva, compartilhe. Bons estudos e até o próximo vídeo.